Boa tarde, povo abençoado de Deus. Que a paz do nosso grandioso Deus e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? E nosso verso de hoje, né, da palavra de Deus, está lá em Lucas 15, do versículo 12 em diante, né? Lá fala do filho pródigo, né? Fala que certo homem, né, ele tinha 2 filhos, né? E o mais moço resolveu pedir a sua parte da herança, né? E então o pai, ele separou a parte da herança desse filho mais novo e deu para ele, né? Quando um filho mais moço, naquela época, né, ou qualquer filho, pedia a parte da herança, era a mesma coisa de que desejar a morte para o seu pai, porque a herança só podia ser repartida quando o pai morria, né? Mas o pai fez a vontade do filho. Então, passando não muitos dias, né, ele pegou tudo o que lhe pertencia e partiu para uma terra distante. E ali começou a viver em dissolução, né, gastando tudo o que tinha, com mulheres, né, com bebidas, usufruindo as vidas, né, nos prazeres que esse mundo tem a oferecer, que é tudo ilusão. Então, a palavra de Deus nos fala que naquele lugar veio um período de necessidade, né? E como esse jovem gastou tudo, ele começou a passar necessidades. E a palavra nos diz que ele foi se agregar e passou a cuidar de porcos, né? E enquanto ele estava ali chacotando na lama com o porco, né, com os porcos, ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. Então ele pensou consigo: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Quem sabe ele come um dos seus empregados. Então ele se levantou e foi. E a palavra de Deus nos afirma que vinha ele ainda longe quando o pai o avistou, correndo, o abraçou e beijou, né? Imagino quantas vezes, né? Quantos dias o pai não estava ali naquela janela, observando para ver o filho voltar, de tantas saudades que o pai sentia do filho. Esse pai, ele ilustra Deus para com seus filhos, que somos nós, né? E nós vimos que o pai correndo o abraçou e beijou e colocou um anel no seu dedo, indicando que aquele jovem estava sendo aceito, né? Porque Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância da pessoa. Ele deseja que essa pessoa volte para ele. Não importa onde essa pessoa está ou o quanto tão longe ela já foi dele. O importante é que ela volte para ele com o coração contrito e arrependido, como que foi desse jovem. E tem mais ainda. O pai mandou matar um novilho cevado, né? E deu uma festa, um grande banquete, né? Porque o filho que estava perdido foi achado e voltou para casa. E o filho mais velho, quando voltou do trabalho, chegando em casa, viu aquela grande festa. Ao invés dele se alegrar, ele se entristeceu e ficou com raiva e não quis entrar. O pai foi lá consolá-lo, falar o que o irmão dele que estava perdido foi achado, né? E nós vimos ali que o filho mais novo representa aquelas pessoas que estão fora, que estão lá no mundo, né? E o filho mais velho representa aquelas pessoas que estão dentro da casa, dentro da igreja de Deus, né? Porque nós vemos um lá fora que foi achado
e voltou. E outro dentro da igreja, né, que ainda não foi achado. Porque quantas vezes nós vemos dentro da igreja, né, pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Espírito Santo de Deus, que ao invés de se alegrar com a alegria do seu próximo, né, se ficar contente, né, com o seu próximo, eles não ficam, né? Eles não se alegram com a alegria do seu próximo. Esse filho que estava em casa, né, que ficou em casa com o pai, que é o filho mais velho, ele ilustra essas pessoas. E aquele filho que foi para longe de Deus, né, viver uma vida, né, que vocês conhecem, né, ele representa aquelas pessoas que estão lá fora, né, que muitas dessas pessoas, elas não vêm. Muitas vezes nós é que temos que ir atrás dessas pessoas, né? E nós vemos o grandioso amor de Deus para conosco, né, ilustrado por esse pai. Que Deus, quando Ele nos perdoa realmente, né? Ele não fica julgando aquilo que você fez na sua cara, né? A Bíblia fala que ele lança os seus pecados na profundeza do mar, né? Porquanto não importa o quanto você já foi longe de Deus, o importante é que você volte para Deus do jeito que você está. Porque a transformação só acontece quando você está na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, você é santificado, transformado e purificado pela presença de Deus. Mas também você precisa abrir o coração para que o Espírito Santo de Deus habite no seu coração. Amém?